Oferecimento. O refri com fibra, zero culpa e máximo sabor. Garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece. Olá, assinante NET Cidade. Mais uma vez, estamos chegando até você com o talk show mais comentado da cidade. E nesta primeira parte, eu tenho a honra de receber ele que é promotor público aposentado, mestre em Direito Público, pós-doutorado em Ciências da Saúde, advogado e reitor da UNORP de São José do Rio Preto, Dr. Eudes Quintino de Oliveira Júnior. Doutor Eudes, muito obrigado pela presença. Para a gente é uma honra e uma grande alegria. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação também poder participar desse seu programa, que é um programa que congrega aí várias pessoas, vários nomes de relevância, não só em São José do Rio Preto, como também no estado de São Paulo. Então, para mim, é um prazer muito mestre. grande. Obrigado. Doutor, esse tema da liberação da maconha, ele está sempre em pauta. Eu gostaria que o senhor focasse o tema falando sobre o uso terapêutico da cannabis sativa. A nossa lei, chamada Lei de Drogas, ela não traz um tipo penal, um artigo especificando que o uso da maconha é crime. Sim. A lei, ela traz, assim, num sentido bem amplo, genérico, dizendo que portar, usar, utilizar, vender, transferir, dar, vários verbos. Até esse tipo penal ele tem 18 verbos. E não se fala em maconha. Sim. A maconha, ela vem com o nome científico, cannabis sativa, numa portaria da Anvisa. Uhum. Então, o que você tem que fazer? Você tem que conjugar essa lei de drogas com essa portaria da Anvisa. Aí sim, você vai ter a incriminação da maconha. Perfeito. Então, na nossa legislação, se você vender, você está praticando um crime de tráfico de entorpecentes. Perfeito. Se você usar, você está praticando uma conduta que resulta em dependência daquela droga. E vários países, e principalmente aqui eu gostaria até de mencionar os Estados Unidos, salvo engano hoje nos Estados Unidos, 22 estados estão liberando a maconha para uso terapêutico. Perfeito. Nós tivemos recentemente no Uruguai a liberação da maconha para uso recreativo. Então é bem diferente uma situação da outra, né? Uso recreativo, o presidente do Uruguai aprovou recentemente uma lei, só que esta lei ainda não está sendo, apesar de aprovada, ela não está sendo regulamentada. E eu li no jornal outro dia que a regulamentação se dará a partir de 2015. Perfeito. Mas é para fins recreativos e é controlada pelo governo. A questão que você me colocou é fins terapêuticos. Perfeito. Há vários estudos, e eu não estou aqui fazendo a apologia do uso de substância entorpecente, seja ela qual for. Há vários estudos indicando que alguns componentes da maconha têm condições de trazer um benefício para o homem. Perfeito. O princípio ativo, que se chama, da cannabis sativa. Recentemente, aqui no Brasil, salvo engano, há uns 2 meses mais ou menos, uma mãe ingressou com uma ação em favor da sua filha, de 5 anos de idade, que sofria de convulsões e todos os medicamentos utilizados não resultaram em sucesso. Essa mãe ingressou com uma ação pedindo para adquirir um medicamento americano que tinha a composição do efeito, composto ativo. O efeito ativo da maconha. A justiça liberou. E pelo relato que eu li no jornal, ela trouxe aí um alívio e trouxe também uma esperança para essa mãe, uma vez que os medicamentos até então utilizados não foram eficazes. Perfeito. Nós não podemos desprezar nenhuma hipótese.
Eu comungo desse pensamento. Tudo aquilo que for bom, conveniente, benéfico, exatamente. oportuno e benéfico para o homem deve explorar. Perfeito. Na bioética, nós temos um princípio chamado princípio da beneficência. Significa, tudo aquilo que for bom para o homem deve ser utilizado para o homem e, consequentemente, regulamentado. Então, vamos dizer que o princípio ativo da maconha, ele traz para uma pessoa que carrega determinada doença, traz um conforto, traz um alívio ou traz um bem-estar, nós temos que analisar essa situação e, de uma forma específica e não genérica, liberar com a finalidade terapêutica. Perfeito. Então, eu sou totalmente contrário ao uso, à função recreativa. Porém, se realmente produzir um efeito e esse efeito for vantajoso para o homem, eu acho que você tem que usar. Nós temos medicamentos aí que trazem composições, por exemplo, de ópio, por exemplo, e ele faz bem para o homem. Então você tem que analisar sobre esse aspecto. Agora, o aspecto recreativo, eu sou totalmente contra. Doutor Leandro, outro tema que está sempre em pauta é a questão da minoridade penal. Tema este que o nosso Congresso e a classe política até hoje não chegou aí num consenso, uma conclusão. Qual a sua opinião a respeito? Eu acredito e vejo e faço a seguinte leitura. O Brasil é um país que carrega hoje um alto índice de criminalidade. E essa criminalidade, ela vem não só para as pessoas que têm mais de 18 anos, e principalmente, e também necessariamente, para aqueles que já são delinquentes, para os menores de 18 anos. Então, essa faixa etária de 16 a 18 anos, hoje no Brasil, é uma faixa que está mais propensa à criminalidade. Ou por vontade própria, ou através de grupos, sim, ou de associações, ou do próprio crime organizado. E é vantajoso, veja, em termos, porque a nossa legislação, quando há uma infração praticada por um menor, veja, não é crime, você não pode dizer crime, você tem que dizer infração. Quando for uma infração, esse menor nem preso é, ele é apreendido. E, consequentemente, ele vai responder por aquilo que estiver previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, se esse menor matar alguém para roubar, por exemplo, com 17 anos, né? Um crime hediondo. Um crime hediondo, ele não vai receber a pena igual àquele que tiver 18 anos e um dia. Ele pode ter 17 anos e 11 meses e 29, 30 dias, mas ele é menor. Então, ele vai ser atendido pelo seu próprio estatuto. Eu te confesso que eu não senti assim, muita esperança quando foi para o Congresso a votação. Sim. Eu não senti esperança porque há várias instituições, há vários outros pensamentos que circulam nessa área da menoridade. Então, falta, inclusive, uma situação que eu acho que é relevante, políticas públicas para as crianças. Exatamente. A nossa criança hoje, ela tem a educação, deveria ter a educação em casa. Aquela educação chamada do lar. A educação doméstica. Mas os pais se descuidam e acham que a criança tem que ir para a escola e na escola ser educada. Não. Pensamento totalmente equivocado, porque na escola a criança vai para aprender, para buscar sabedoria, para buscar cultura. A educação vem lá do berço, os antigos já falavam. Exatamente. Então você tem que prestigiar a educação dentro de casa. E as nossas crianças hoje são rebeldes. São rebeldes. Você pode ver que nós temos alguns problemas aqui em Rio Preto mesmo, recentemente. Agora, até essa semana aconteceu um episódio. Isso. Né? Gostaria que o senhor, aqui na região de São Bernardo do Preto, é Urupês. Isso. Né? Em Sim. que um menor, na sala de aula,
ele esbravejou, ameaçou a professora, não somente essa vez, como em outras vezes, também outros professores, e se rebelou, colocando, assim, de forma ameaçadora, uma atitude contra o professor. Então veja o que está acontecendo. A justiça teve que intervir, apreendeu esse menor, Perfeito. né? E foi aplicada para ele vamos dizer, uma segregação por 40 ou 45 dias. Porém, ontem mesmo, ele foi ouvido pelo juiz que aplicou essa segregação, que mudou a sua pena. Então ele vai ficar numa situação que se chama liberdade assistida, prestando serviço à comunidade. Isto porque ele demonstrou arrependimento e teve consciência que a sua conduta foi totalmente inadequada. Perfeito. E olha a situação. Então, hoje, você não tem mais a educação na sua casa, a escola não é obrigada a dar educação, e vem a terceira hipótese, que essa educação tem que ser dada pela própria justiça, e aqui pior, de forma coercitiva. Exatamente. De forma coercitiva, porque a justiça não vai ensinar Absolutamente. a educação. A justiça, ela vai fazer uma reparação. O que ela puder intervir para auxiliar aquele menor, aquele adolescente, ela irá fazê-lo. Porém, não é essa a sua obrigação principal. Presume-se que a criança ou adolescente chegou até essa idade e já tem um conhecimento de convivência social. Ok. E o ECA, né, que é o Instituto da Criança e Adolescente, ele fala o seguinte: até 12 anos de criança, 12 a 18 anos, adolescente. Aí entrou um outro estatuto, que é o Estatuto da Juventude, e atropelou, e fala de 15 a 29 anos é jovem. Sei. Então entra o Estatuto da Juventude colidindo, inclusive, com o próprio ECA. Pois é. Só que no Estatuto da Juventude fala o seguinte, que não serão aplicadas as medidas de outro estatuto, que no caso será da Juventude, se estiverem previstas no Perfeito. próprio ECA. Isso. E hoje nós vivemos nesta situação, nesse inconformismo social. Exatamente. A sociedade Né? espera uma resposta. Uma resposta é preocupação minha, é preocupação sua, é a preocupação de todos nós. Nós não queremos ver os nossos jovens delinquentes. Pelo contrário, nós queremos ver os nossos jovens saudáveis, os nossos jovens trabalhando, estudando, se aperfeiçoando, para formar um país que viva com a dignidade apregoada pela própria Constituição. Esse é um momento muito oportuno, né, doutor? Onde nós vivemos um momento onde você aí, amigo telespectador, poderá escolher o seu dirigente, o seu político que esteja realmente comprometido com essa causa. Eu acho que é uma causa que merece toda a atenção da nossa comunidade, da nossa população, né? E o nosso convidado nesta primeira parte é o promotor de justiça aposentado, reitor da Unorp de Rio Preto, Dr. Eudes Quintino de Oliveira Júnior. Dr. Eudes, em relação à doação de órgãos para o transplante, qual a sua opinião a respeito? Eu acho que é importantíssimo que a comunidade saiba como se portar diante de uma situação desta. Nós não temos, assim, uma propagação, uma divulgação, como deveríamos ter, a respeito de doação de órgãos para fins de transplante. E com isso causa um prejuízo muito grande, porque as pessoas, quando têm um parente Exato. em que ele esteja já em estágio terminal, e o médico vai decretar a falência encefálica dele, e em seguida perguntar para a família se a família quer doar os órgãos. Isso seria um problema mais cultural ou religioso, doutor? Essa falta dessa Mais prática? cultural. Sim. Mais cultural. Porque a religião ela não traz nenhum empecilho, pelo contrário. É o maior demonstrativo de solidariedade humana. Exatamente. Então, vamos falar de órgãos post-mortem, né? Não em vida. Vamos colocar post-mortem, sim, que é o mais frequente. Às vezes, recentemente nós tivemos aqui um caso de um rapaz que faleceu, 20 e poucos anos, de um acidente de carro. A família foi consultar se doava ou não os órgãos.
A família inicialmente ela ficou um tanto quanto perplexa pela proposta, mas depois lembrou que ele tinha falado em casa que ele queria doar os órgãos. E veja a incongruência. Se ele for num cartório e deixar uma escritura lavrada dizendo que ele quer doar os órgãos dele para transplante após a sua decretação de morte encefálica, não vale absolutamente nada. O que vai valer? O ascendente, o descendente, o cônjuge, esses que vão autorizar a doação dos órgãos. Então, isso que precisa ser passado para a população, para que a população se prepare em casa. Eu vi outro dia, numa propaganda, um coraçãozinho, um imã de geladeira. Sim. O nome da pessoa e escrito lá assim, trata fulano de tal, sou doador de órgãos. Quer dizer, todos daquela família, toda hora que for abrir a geladeira, vai saber que o fulano é doador de órgãos. Maravilha. O difícil é você chegar no momento crucial da morte e perguntar para a família se quer doar os órgãos. Isso é muito difícil. Então, faça esse trabalho de conscientização em casa, junto com os familiares. Uma conversa na hora do almoço, olha, se eu morrer, hein, eu quero doar meus órgãos. Então você já está sabendo. E é uma declaração de última vontade. Puxa vida. E tem validade. Se você quiser deixar por escrito, não vale nada. Doutor Eudes, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Fique ligado. Me liga, Júlia. Quem é Júlia? Rápido, inventa uma coisa boa. Chegou Fibs, a reinvenção do refrigerante. Tão gostoso quanto os outros refris, mas só Fibs tem Fibs. Sabores Guaraná e cola. Reinvente-se. Chegou Fibs, o refri com fibra. Zero culpa e máximo sabor. A moderna empresa deve ressaltar a contabilidade como instrumento básico de sua gestão. Comac Contabilidade, assessoria contábil, fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária. Rua São Carlos, 450, Jardim Europa, Rio Preto. Fone 40091700. Cliente amigo, você já conhece tudo de bom que os supermercados Laranjão têm para oferecer. Além do respeito a você, consumidor, ofertas todos os dias. A segunda espetacular, a terça e quarta animal e beleza, a quinta e sexta verde, o Laranjão mais você e o fim de semana. Tudo isso com as vantagens do cartão Laranjão, garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece. De volta, o nosso convidado é o promotor de justiça aposentado e reitor da Unorp, Dr. Eudes Quintino de Oliveira Júnior. Dr. Eudes, em relação ao tema, eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem científica, jurídica, que é o início da vida humana. É um tema muito interessante e que exige até um tempo maior do que aquele que nós temos aqui. Mas vamos, assim, reduzir, vamos procurar de uma forma bem prática e explicar para os nossos amigos. Em 2005, nós tivemos uma lei chamada Lei de Biossegurança. Ah, sim. Lei de Biossegurança. No artigo 5º dessa lei, traz a respeito da utilização de células-tronco embrionárias. Veja, até então, o Brasil não aceitava as células embrionárias. E o Supremo recebeu uma ação direta de inconstitucionalidade, porque aquelas células embrionárias, veja, o embrião, estaria sendo utilizada para fins de pesquisa e terapia. Isso causou uma revolta muito grande e o Supremo, então, abriu uma audiência pública para ouvir pessoas de vários compartimentos, de vários credos, né, e de várias profissões, para saber se poderia ou não utilizar as células embrionárias. A decisão foi apertada. 6 votos favoráveis e 5 votos contra. Quer dizer, a partir dessa data, esse artigo 5º
da Lei de Biossegurança passou a ter validade. Perfeito. E, consequentemente, o Supremo, de forma indireta, oblíqua, estabeleceu o início da vida humana. Por que de forma oblíqua e indireta? A utilização de células tronco embrionárias, o médico de reprodução humana, ele pode manipular o esperma do homem e os óvulos da mulher e fazer aquilo que nós chamamos de fertilização in vitro, criando os embriões. Esses embriões, eles serão transferidos posteriormente para o útero de uma mulher, Sim. que inclusive pode até nem ser a mulher que cedeu os óvulos. Aí entra a maternidade substitutiva. Interessante. E pode ser também que nem seja essa também que cedeu. E aí nós temos a outra maternidade, que é o útero de aluguel, né, que a pessoa, barriga de aluguel. Isso. Né? Então veja, e o Supremo falou o seguinte: a vida humana só vai iniciar quando esses embriões forem transferidos para o útero, intraútero. E extraútero, nós temos os embriões. E antes você falava o seguinte, que a vida se inicia com a junção dos dois materiais conceptivos, que vinha a ser a concepção. Então, extraútero ocorreu a concepção. Só que o Supremo falou, ali nós temos um conjunto de células. Quando essas células, ou quando esses embriões forem transferidos para o útero, aí nós temos aquilo que o Supremo chama de spes vitae, esperança de vida. Exatamente. Este material reprodutivo fora do útero, ele não traz mais o início da vida humana. Por isso que eu estou te falando, é muito interessante, e lógico, demandaria mais tempo para entrar com mais detalhes, né, mais explicações, mas somente com a transferência para o útero, então ele é intraútero e não extraútero. E na realidade, extraútero, você tem o quê? Você tem embriões. Por isso que se chamam células tronco-embrionárias. Exatamente. Essas células tronco-embrionárias, hoje aqui no Brasil, elas são destinadas para fins de pesquisa e terapia, legalmente. Existe já a decisão do Supremo nesse sentido. Então, o único impedimento que nós tínhamos era Em relação à reprodução. em relação à reprodução. Agora já está definido. Quer dizer, o início da vida humana vai começar com a vida intrauterina. Doutor Eudes Quintino de Oliveira Júnior, muito obrigado. Para nós foi um privilégio a sua presença aqui e venha mais vezes. Pode ser. Fica aí a sua mensagem para os amigos Pode telespectadores. Eu queria, inicialmente, né, agradecer esse seu convite. Obrigado, doutor. Dizer que eu estou muito satisfeito em participar desse seu programa. Uma mensagem bem curta, bem simples, bem simples. O direito, ele é um mundo maravilhoso. Você pode vasculhar todas as suas áreas e você vai encontrar satisfação. Mas o direito, ele é direcionado para que o homem possa ter a felicidade. Você poderia colocar na Constituição Federal: todo homem tem direito de ser feliz. Um artigo. No outro, Sim. revogam-se as disposições ao contrário. Então, a felicidade é o objetivo do direito. Legal. É a convivência harmônica, é você ter o seu bem-estar, é você ter uma vida em família, que seja uma vida saudável, que você possa ter aí os seus estudos, que você possa ter a sua dignidade. A dignidade da pessoa humana, hoje, é a maior preocupação da nossa Constituição. Exatamente. É a maior preocupação. Então, cada um, dentro do seu campo, dentro da sua área, tem que procurar trazer o seu quinhão, a sua parcela, para que o outro e para que os outros também possam, trazendo cada um a sua parcela, entrar numa sociedade que tenha um outro direcionamento, um outro nível, menos agressiva, uma sociedade que seja mais digna para a nossa humanidade. Então,
é o que eu posso desejar, né? Que todos sejam felizes e que o direito seja realmente um instrumento para se atingir essa felicidade. Obrigado, doutor, pela presença e nós vamos ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana. Um grande abraço a todos e até lá. Me liga, Júlia. Quem é Júlia? Rápido, inventa uma coisa boa. Chegou Fibs, a reinvenção do refrigerante. Tão gostoso quanto os outros refris, mas só Fibs tem Fibs. Sabores Guaraná e Cola. Reinvente-se. Chegou Fibs, o refri com fibra. Zero culpa e máximo sabor. A moderna empresa deve ressaltar a contabilidade como instrumento básico de sua gestão, como a Contabilidade, assessoria contábil, fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária. Rua São Carlos, 450, Jardim Europa, Rio Preto. Fone 40091700. Cliente amigo, você já conhece tudo de bom que os supermercados Laranjão têm para oferecer. Além do respeito a você, consumidor, ofertas todos os dias. A segunda espetacular, a terça e quarta animal e beleza, a quinta e sexta verde, o Laranjão mais você e o fim de semana. Tudo isso com as vantagens do cartão Laranjão, garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece. Oferecimento. Chegou Fibs, o refri com fibra. Zero culpa e máximo sabor. Garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece.